Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bora lá, gente. Vamos partir para a aula de hoje. Botânica. Botânica. Vamos lá. Pessoal, então, assunto da aula de hoje, botânica. Vamos fazer exercícios hoje, tá? Mas antes da gente começar aqui os exercícios, vamos fazer uma leve revisão pra gente saber do que estamos falando também, né? Então vamos lá. Quando nós falamos em reino vegetal, eu tenho lá seres eucariontes, pluricelulares, com tecido verdadeiro. Todos eles são autótrofos clorofilados, tá? São todos seres autótrofos clorofilados. Os vegetais, evolutivamente, como o cladograma mostra aqui na lousa, ó, desenhei um cladograma para vocês, olha só. Aqui nós temos a linha evolutiva dos seres clorofilados, tá? Eu tenho um ancestral comum lá embaixo, tá? Depois eu tenho aqui, ó, formação de tecido, tá? Ó, a partir do momento que eu tenho lá a formação de tecido, tecido este verdadeiro, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter várias situações que vão dar mais complexidade a esse organismo. Não vão fazer ele se tornar superior, mas sim mais complexos, mais adaptados ao meio, tá? Que vai selecionar eles. Olha só, lembrando, eu tenho lá briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Começando aqui embaixo, a primeira coisa a surgir nos grupos vegetais: gametângio revestido por células estéreis. Ou seja, eu tenho uma estrutura de produção de gameta, ok? Então, quando eu tenho um órgão produtor de gameta, eu tenho um gametângio, tá? E ele é formado por células estéreis. Gente, isso aqui é extremamente importante, porque isso vai permitir com que todos os grupos apresentem um órgão especializado, tá? Um órgão especializado. Além disso, o que acontece? O embrião, quando ele surge, ele acaba sendo retido lá no gametângio feminino, tá? Ele surge e fica retido lá no gametângio feminino. Por isso, esses grupos, conhecidos como briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, eles são conhecidos como embriófitas, tá? Porque elas têm embrião. Olha só, surge lá um grupo que nós conhecemos como pteridófita ou briófitas, tá? Além das briófitas, surge um grupo que vai ter o quê? Vasos condutores. Esses vasos condutores vão permitir o quê? O transporte de seiva. Seiva essa que pode ser uma seiva bruta, pode ser uma seiva bruta, ou pode ser uma seiva elaborada. Lembrando, a seiva bruta, ela sempre vai ser transportada pelo xilema. Já a seiva elaborada sempre será transportado pelo floema. Tá? Então, xilema e floema. Seiva bruta, xilema. Seiva elaborada, floema. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Desta maneira, surge um grupo de plantas que a gente vai dar o nome de pteridófitas, tá? Só que
Quando surgem as pteridófitas, logo em seguida também surge um grupo de plantas que vai apresentar semente. Esse grupo que vai apresentar sementes vai dar origem às gimnospermas e também às angiospermas. Só que as angiospermas, elas vão ter um outro diferencial. Elas vão apresentar frutos e flores vistosas, tá? Ô professor, mas lá nas angiospermas eu também não tenho flores? Não, eu tenho estróbilos, tá? Esses estróbilos lembram a flores, mas não são flores, tá? Lembram a estrutura de flor, mas não é. Tudo bem? Beleza? Olha só, lembrando sempre, nós temos lá as embriófitas, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Nós temos as traqueófitas, que são todas essas aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma traqueófitas. Elas são traqueófitas por quê? Porque apresentam vasos condutores de seiva, tá? Tem vasos condutores de seiva e eu tenho as espermáfitas, que eu posso destacar aqui, ó. Espermáfitas. As espermáfitas são constituídas só por esses dois grupos, gimnospermas e angiospermas. As espermáfitas, que são aquelas que têm sementes. Tudo bem? Ok? Sendo assim, vamos começar a responder os exercícios aí. Beleza? Vamos partir aqui. Primeiro exercício, como vocês podem ver aí, foi um exercício da FUVEST do ano de 2019, da primeira fase. Lembrando, botânica é um assunto que cai sempre na FUVEST, ou na primeira ou na segunda fase, tá? Todo ano eu tenho na primeira e na segunda, tudo bem? Olha só, primeira fase, tá? Um organismo multicelular fotossintetizante que possui sistema vascular e não possui frutos ou sementes é uma, olha só que fácil essa questão. Um organismo multicelular, ou seja, várias células, fotossintetizante, é um autótrofo, faz fotossíntese, que possui sistema vascular. Olha só, é uma traqueófita, é um sistema vascular, tá? E não possui frutos ou sementes. Não tem fruto nem semente. Só sobrou para nós quem? Pteridófitas. Tudo bem, ó? Olha só. Sistema vascular é uma traqueófita. Só que não pode ser nem espermáfita e nem com frutos e flores. Ok? Então não tenho semente, não tenho flor, não tenho fruto. Portanto, sobra quem entre as traqueófitas? Só as pteridófitas. Portanto, a alternativa correta aí é a letra C de casa. Tudo bem? Olha só, muito fácil, né? Só precisava lembrar os conceitos básicos de botânica. Segunda questão. Aí, agora do ano anterior, FUVEST 2018, ainda da primeira fase, né? Ó, muitas plantas adaptadas ao ambiente terrestre, secos e com alta intensidade luminosa, apresenta folhas. Olha só. O ambiente aí tá falando que é seco. Tá? Eu tenho um ambiente bem seco. Só apagar aqui, a gente já...
tenho aqui um ambiente seco, né? Olha lá. Muitas plantas adaptadas ao ambiente terrestre seco. E com alta intensidade luminosa. Alta intensidade de luz. Alta intensidade de luz. Apresentam folhas. Como que eu vou ter essas folhas? Como vai ser esta folha? Primeiro, o que é a folha? O que a folha é para uma planta? A folha para uma planta, ela nada mais é do que o órgão que promove o quê? Fotossíntese. Então esse aqui é o órgão que vai fazer o quê? Fotossíntese. Tá? Vai fazer fotossíntese, tudo bem? Olha só, esta folha está no ambiente seco. Então ela deve ser uma folha que guarde água. Ela tem que guardar água, tá? Está no ambiente seco. Ela tem alta intensidade luminosa. Neste caso, a folha deve ser grande ou a folha deve ser pequena? Olha, eu já tenho muita luz. Eu preciso de uma folha enorme para pegar muita luz? Não, eu posso utilizar de folhas bem pequenas. Eu estou falando de ambiente seco. Então as folhas são pequenas. Tem que guardar água, tem que ser pequena. Tudo bem? Olha só. As plantas, quando elas passam para o ambiente terrestre, elas começam a produzir estruturas, a terem estruturas que evitam a perda de água. Esta é uma planta que já está no ambiente seco, então ela não pode perder água. Então eu vou ter que ter o quê? Eu tenho que ter uma cutícula. Uma das características quando a planta passou para o ambiente terrestre foi a presença da cutícula, tá? Essa cutícula tem que ser o quê? Impermeável, tá? Tem que ser uma cutícula impermeável, tá? Para não perder água, tudo bem? Além disso, as folhas, as plantas de ambiente seco, elas vão apresentar o que a gente chama de parênquima. Parênquima, tá? Parênquima aquífero. O que é o parênquima aquífero? Parênquima é um tecido que fica abaixo da epiderme, tá? É um tecido que fica abaixo da epiderme e tem como função preencher os espaços. Vou fazer uma analogia aqui, só tome cuidado com ela. O parênquima, o tecido parenquimático, o parênquima, eu posso fazer uma analogia com o tecido conjuntivo dos animais. Qual que é a função do tecido conjuntivo? Vários. Então, o tecido conjuntivo dos animais, eles têm várias funções. Desde transportar gases, a reserva energética, a revestimento, um monte de coisa ele tem, ok? A preenchimento dos espaços. Então, o parênquima aqui vai fazer a mesma coisa. Só que o aquífero, ele vai fazer o quê? Vai reservar água. Ele vai manter água, tá? Então, o parênquima aquífero, ele vai servir como uma reserva de água. Então, a folha de um ambiente seco, com alta intensidade luminosa, ela tem que fazer o quê? Guardar água. Ela vai guardar água no quê? No parênquima aquífero. Tem que ser pequena. Tem que ter cutícula impermeável, tá? Tem que fazer
Síntese, ela faz fotossíntese. Se ela faz fotossíntese, ela libera o quê? Gases, né? E esses gases são liberados por onde? Pelos estômatos, tá? Eles são liberados pelos estômatos. Os estômatos na folha sempre ficam na face, sempre na face inferior, tá? Na parte inferior da folha, tá? Sempre na parte de baixo, tudo bem? Sempre na parte de baixo da folha. Então, os estômatos na face inferior. Então, olha só, uma folha, uma planta de ambiente seco de alta intensidade luminosa, tem guarda de água, são pequenas, tem cutícula impermeável, a folha faz fotossíntese, seus estômatos ficam na face inferior, e tem o parênquima que guarda a água, o aquífero. Além disso, pessoal, as plantas têm pequenas estruturas, as folhas têm pequenas estruturas chamadas tricomas. Os tricomas, eles têm N funções, tá? Tem N funções. Nesse caso aqui, esses tricomas, eles vão ser utilizados para evitar perda de água. Evitar perda de água. Então, os tricomas são pequenos pelos, tá? Que tem na planta e que evitam a perda de água, tá? Então, tricomas vão ser o quê? Vão servir para evitar a perda de água. Desta maneira, vamos ler as alternativas que aí estão. De novo, muitas plantas adaptadas ao ambiente terrestre. Muitas plantas adaptadas ao ambiente terrestre, secos e com alta intensidade luminosa, apresentam folhas pequenas, com estômatos concentrados na parte inferior, muitos tricomas claros. Os tricomas claros, além de evitar a perda de água, eles também filtram a intensidade luminosa, tá? Eles diminuem a quantidade de luz que chega na folha. Eles fazem como se fosse um filtro. Por isso eles são claros. Apresentam cutícula impermeável e parênquima aquífero. Tudo bem? Beleza? Então qual que é a alternativa? É a alternativa A. Alternativa A. Tudo bem? Fácil aí, né, gente? Vamos só ver as outras alternativas? Grandes, folhas grandes. Folha grande não precisa ser grande, pode ser pequenininho. Então tá errado aí, logo no começo da B, né, ó. C, pequenas, com estômatos concentrados na parte superior. Os estômatos, eles não são concentrados na parte superior, tá? Eles estão lá na epiderme inferior da folha, tá? Então não é na parte superior, é sempre na parte inferior, tá? Então tá errado aí. A ausência de tricomas, cera sobre a epiderme foliar e parênquima aquífero. O que tá errado são os estômatos aí, ok? Na D, grandes, com estômatos igualmente distribuídos, não. E E, pequenas, com estômatos concentrados na parte superior. Muitos tricomas claros, cera sobre a epiderme foliar e parênquima airífero. Não pode ser, eu não quero airífero. Parênquima airífero são de plantas aquáticas, porque elas precisam boiar, elas precisam guardar ar dentro delas. Então estas vão apresentar parênquima airífero. Tudo bem? Então a alternativa correta realmente é a alternativa A. Pega-se lá na árvore e corta, arranca-se um pouco da casca dela. Tá? Eu arranco um pouco da casca dela, tá? Eu vou arrancar o quê? Coifa, periderme, tá?
Um pouco do parênquima aqui, se tiver, né, ó. E o que acontece? Lembrando, numa planta, eu tenho 2 tipos de vasos condutores, não tenho? 2 tipos de vasos condutores. Quem são eles? Eu tenho xilema e floema. Tudo bem? O xilema, ele pega o quê? Ele vem aqui da raiz, ó. E lá da raiz, pega tudo aqui da raiz, sobe e distribui o quê? Água e sais. Então aqui eu tenho o quê? Tenho xilema, seiva bruta. Seiva bruta, tá? E eu tenho trazendo das folhas para a raiz, eu tenho quem? Eu tenho o meu floema. Tá? Então o floema é o vasinho verde. Floema, nesse sentido, leva lá para a raiz. E a água sobe. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. O que acontece? Quando eu faço o anel, eu tirei aquele pedaço aqui, ó. Tirei um pedaço da casca. Tirei um pedaço da minha periderme. Tirei um pedaço do periderme, tá? Eu retirei um pedaço do periderme. Se fosse mais próximo da folha, eu tiraria um pedaço de parênquima. E ao retirar a periderme, eu também rompi quem? O meu floema. Eu retirei também o floema. Eu interrompi o floema. Tá? Com isso, o que acontece? O que o floema traz mesmo? O floema conduz o quê? C6, H12, O6, né? O que é C6, H12, O6 mesmo? O que é C6, H12, O6? Nada mais é do que glicose. Então a energia que foi produzida aqui em cima na copa não está chegando na raiz. Só que a raiz, ela precisa de energia. Ela precisa fazer o quê? Pegar a água e pegar sais. Os sais que ela pega aqui, os sais que ela pega é através de um transporte ativo. Se é através de um transporte ativo, o que acontece? Eu jogo os sais para dentro da raiz. Como a raiz fica hipertônica, o que acontece? A água entra, movimenta-se a coluna, vai até da folha, a água. Tudo bem? Mas tem o seguinte, se eu não estou descendo com açúcar até na raiz, vai ter transporte ativo? Não vai ter, por quê? Não tem energia. Se não tem energia, não tem o transporte ativo. E com isso, o que acontece? A planta, a raiz deixa de funcionar, deixa de pegar sal, deixa de pegar água. O que acontece com a planta inteira? Morre por causa disso. Tudo bem? Olha só. Sendo assim, pergunto para vocês. O anel retirou o quê? Coifa, casca, periderme. Na periderme eu tinha o que lá? Os vasos. Os vasos mais externos são o floema. Eu estou rompendo o canal floemático. Com isso, não desce açúcar para a raiz. Não desce C6H12O6. Não desce glicose. Se não desce glicose, o que vai acontecer? A planta vai morrer. Por quê? Não vai ter energia para pegar sal.
Se não tiver sal dentro dela, não entra água. Então a água não vai ser capturada pela planta. Ok? Então a planta acaba morrendo. Tá? Só que isso, pessoal, é muito comum nas plantas que nós damos o nome de dicotiledôneas. Ou somente dicotiledôneas. As eudicotiledôneas, elas têm no caule delas, elas têm uma configuração assim, ó, de anéis, tá? Só que os vasos ficam da seguinte maneira. Os vasos, eles vão ficar da seguinte maneira aqui, ó. Eles vão ficar dispostos assim, ó. Já explico para vocês. Conforme vai crescendo, que o tronco vai ficando grosso, o que acontece? Os vasos, eles vão ficando para fora e vão montando uma configuração assim, ó. Externamente fica o xilema e internamente fica o floema e internamente o xilema, tá? Então vai ficar assim, ó. Conforme ela cresce, isso aqui foi se configurando, tá? Ah, professor, mas e os do meio? Também eram da mesma maneira, só que conforme ela foi ficando mais grossa, ela vai ficando assumindo as posições mais externas. Então, com isso, olha lá, o que acontece? O xilema sempre fica para fora. Ou, desculpa, o xilema não, o floema sempre fica para fora. E o xilema mais interno. Tá? Nas monocotiledôneas, acontece o quê? Nas monocotiledôneas, esta estrutura, estes anéis, eles não são ordenados. Esses vasos, eles são todos fora de configurações, né? Então, eles ficam todos espalhados de forma aleatória, não tendo uma sequência correta. Então, nestas plantas, que são as monocotiledôneas, eu também tenho externamente o xilema, o floema e internamente o xilema. Só que acontece o quê? Como elas são todas espalhadas, quando você faz o anel, você não rompe só o xilema, você também pode romper o floema. E mesmo assim, lembrando, as monocotiledôneas, elas não têm caule do tipo tronco. Tá? Elas têm caule tipo... como que eu posso falar? Caule sem ramificação. Como a cana-de-açúcar, como os coqueiros, elas não têm ramificações, tá? Por quê? Porque elas têm essa configuração de vasos, todos espalhados, de forma aleatória, tá? Já as dicotiledôneas não, elas têm sempre uma configuração assim. Então, quando você tira a periderme aqui, você está rompendo aqui. Se eu tirar a periderme aqui, eu vou estar rompendo alguns que são e outros que não são. E vai ter alguns que vão sobrar. Esses que vão sobrar vão fazer com que a planta não morra. Tá? Com que a planta não morra. Já aqui não, nas eudicotiledôneas, se eu tirar essa parte, ó, eu acabo rompendo, acabo tirando esses vasos. Tá? Por isso, quando faz o anel, tem que fazer no tronco inteiro. Tá? No tronco todo. Pegar a circunscrição do tronco inteiro. Tá? E aí romper. Beleza? Sendo assim, vamos lá. Tipo de planta. Eudicotiledônea. Partes retiradas no anel. Periderme, parênquima e floema? Sim. Órgão do qual o anel foi retirado? Do caule.
Tudo bem? Do caule. Beleza? Olha só, do caule eu tirei. Então, periderme, parênquima e floema foram retirados das eudicotiledôneas. Alternativa correta, letra A. Tudo bem? Lembrando, existem algumas técnicas onde você tem o quê? A retirada desse anel no galho. Quando eu retiro isso de um galho, eu faço com que todo aquele ramo, ele não tenha o quê? A saída de quem? De açúcar. Então esse açúcar acaba se acumulando o quê? Nos frutos daquele ramo. Por isso os frutos crescem mais e sempre mais doces. Essa técnica é utilizada na plantação de pêssegos, por exemplo, de ameixas, onde elas ficam grandes, aquelas goiabas gigantes que a gente vê. Ah, foi lá pro sítio, as goiabas tudo pequenininha, mas aí você vê no mercado aquelas goiabas gigantes. Por quê? Eles tiram esse anel e ao tirar o anel eles fazem o quê? Com que o fluxo de açúcar só fique naquele ramo. Tudo que foi produzido pelo processo de fotossíntese de todas as folhas daquele ramo não vão sair de lá, vão ficar acumuladas lá. E com isso você vai ter o quê? Você vai ter uma diminuição, um aumento do tamanho do fruto. Com o quê? Com o açúcar que está entrando. Tudo bem? Beleza? Ou melhor dizendo, com açúcar que não está saindo aí, né? Vamos lá, questão 10. FUVEST 2012. As afirmações abaixo referem-se a características do ciclo de vida do grupo de plantas terrestres, musgos, samambaias, pinheiros e plantas com flores. Tá? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre ciclo de vida de uma planta, não tem outro professor. Olha só, pessoal. Aqui a gente tem um ciclo vegetal bem simplório aqui, um esqueminha bem resumido, tá? Nós temos o vegetal de duas maneiras, duas fases de vida, tá? Eu tenho o esporófito, que é o indivíduo diploide, e eu tenho o gametófito, que é o indivíduo haploide. Presta atenção, gente. Esporófito, gametófito. O esporófito é diploide e o gametófito é haploide. Esporófito, gametófito. Tudo bem? Olha só, são duas gerações. Por isso nós falamos que o ciclo de vida dos vegetais é de alternância de gerações, tá? Eu tenho uma geração esporofítica e uma geração gametofítica. Só que tem o seguinte, em cada grupo vegetal, essa geração vai ser predominante ou não, vai ser duradoura ou não, tá? A geração gametófito ou gametofítica, ela é duradoura só nas briófitas. Só briófita tem o vegetal verde. Aquilo que eu estou vendo é um gametófito. Todos os demais vegetais, a fase duradoura é um esporófito, tá? Todos os demais vegetais é o esporófito, é a fase duradoura, tá? Para quem é essa fase duradoura? Para pteridófitas, para gimnospermas, para angiospermas.
Para todas elas, a fase duradoura é essa. Tudo bem? Ó, percebam. Duradoura, só briófita. Duradoura, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tudo bem? Então, esporófito, vegetal verde, nas pteridófitas, nas gimnospermas, nas angiospermas. Eu tô vendo lá o abacateiro. O abacateiro é um esporófito. Eu tô vendo o pinheiro. O pinheiro é um esporófito. Eu tô vendo a samambaia. A samambaia é um esporófito. Eu tô vendo o musgo. O musgo é um gametófito. Tudo bem? Beleza? Olha só. Ok? Alguma perguntinha aqui? Fácil, né? Então vamos lá. Vamos ver as respostas. Vamos pegar lá em cima de novo, né? As afirmações abaixo referem-se a características do ciclo de vida dos grupos de plantas terrestres. Musgo, samambaia, pinheiros e plantas com flores. Tá? Ou seja, angiospermas. Opa. 1. O grupo evolutivo mais antigo possui fase haploide mais duradoura do que a fase diploide. Vamos lá. Qual que é o grupo mais antigo que nós temos? Entre esses que foram falados. Entre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e plantas com flores. Eu estou falando, portanto, das briófitas. As briófitas são o grupo mais antigo. A briófita, a fase duradoura dela é o gametófito. O gametófito é o quê? O gametófito é haploide. Tá lembrando? N significa haploide. Significa haploide. Tá? Então, o grupo evolutivamente mais antigo possui fase haploide mais duradoura do que fase diploide. Verdade? Isso aí é verdade. Tá? Vamos lá. 2. Todos os grupos com fase diploide mais duradoura, todos os grupos com fase diploide mais duradoura do que a fase haploide apresentam raiz, caule, folhas e folha verdadeira. Raiz, caule, folha. Pteridófita tem raiz, caule, folha? Tem. Gimnosperma tem raiz, caule, folha? Tem. Gimnosperma tem raiz, caule, folha? Também tem. Então é verdade isso. Né? Então, todos os grupos com fase diploide mais duradoura do que a fase haploide apresentam raiz, caule e folha verdadeiros. Verdade. Nas briófitas nós chamamos de filoide, e rizoide e caloide. Filoide é a folha, rizoide a raiz e caloide o caule, tá? Porque eles não são verdadeiros ainda. Eles têm vestígio, tá? 2, 3 agora, né? Vamos lá? Os grupos que possuem fase haploide e diploide de igual duração apresentam também rizoides, filoides e caloides. Ou seja, raiz, folha e caule não verdadeiro. Olha só. Esporófito e gametófito têm fases iguais? Não. Não tem. A fase duradoura nas briófitas é o gametófito. E a esporófita é para as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Então, gente, não tenho nenhum daqueles grupos que ele colocou no início com as duas fases de igual duração, tá? Elas são diferentes, tá? A definição de rizoide, filoide e caloide são para as estruturas de raiz, folha e caule. Não verdadeiros de quem? Das briófitas. Só que as briófitas, como a gente falou lá no item 1, a fase duradoura é a gametofítica, é o gametófito. E aí está falando que a fase haploide, diploide é de igual duração. Tá? Percebam que o item 1 e o item 3 são antagônicos, né? O 3 está errado. Tudo bem? Então vamos lá. Está correto apenas
está correto apenas o que se afirma em 1, 2, 3, 1 e 2, 2 e 3. Só o que se afirma em 1 e 2, o que se afirma em 3 está errado. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. D de dado. Tudo bem? Beleza, pessoal?